Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso vídeo de número 26. No vídeo passado nós falamos sobre criminosos e hoje vamos começar uma pequena série falando de família. Eu digo série porque eu vou dividir em vários vídeos porque o tema é tão vasto e tem muita coisa para a gente explorar. Mas está tudo ali no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos nos fala como que as famílias são formadas na espiritualidade, fala da nossa vida além da vida, né? E como que é feito o planejamento para o reencarne. Então, é muito bacana e tem aqui algumas indicações para vocês seguirem no Livro dos Espíritos. Mas vamos começar a falar da formação das famílias, né? É errado a gente dizer assim, eu não pedi para nascer, ou então eu não pedi para ser seu filho. É errado, porque na verdade a gente pediu sim. A gente pediu sim. Existe um pré-planejamento antes da encarnação, onde as necessidades de progresso do espírito são avaliadas e lhe são dadas as ferramentas para que ele possa concretizar os seus propósitos de evolução. Nascendo então com as pessoas corretas, com as pessoas ideais, no local ideal, nas circunstâncias ideais, para levar a cabo esse propósito de progresso, de aprendizado e de evolução. Então, assim se escolhem os bons espíritos e também nós pedimos, se escolhem as condições para a encarnação. Os espíritos que são afins, que têm identidade de propósitos e que são ligados pelos laços indestrutíveis do amor, eles se procuram, eles se juntam, não só na carne, mas além da vida terrena. São espíritos que vêm juntos aí, que têm uma história juntos, e esses espíritos se agrupam e formam núcleos familiares, e assim a gente vê famílias que são muito harmoniosas, famílias de espíritos que se gostam muito, que se ajudam muito. Então, se você teve a graça de nascer numa família assim, olha, agradeça aos céus, porque tá com espíritos que lhes são caros, que estão juntos na luta nas batalhas terrenas, né? Então, realmente existe essa afinidade, essa busca para ficarem juntos, mas a gente vê isso também fora da família consanguínea. Às vezes nós temos amigos que nos são tão caros, tão queridos, amigos que nos acompanham a vida inteira, que realmente estão do nosso lado para nos ajudar. Então a gente vê que são espíritos igualmente afins, espíritos amigos, companheiros que se ajudam, se buscam para se unirem em amizade na encarnação terrena. Então a gente vê que essa questão da consanguinidade é uma besteira, porque o corpo é uma veste. O corpo é uma veste. O espírito busca aqueles com quem ele tem os verdadeiros laços, e os verdadeiros laços são os laços do amor, do afeto, da identidade de propósito, de sentimentos, não os laços da carne. Os laços da carne não têm importância nenhuma para o espírito, eles são absolutamente irrelevantes. Então essa questão de meu sangue, porque é meu filho de sangue, isso não significa nada, isso na verdade é um preconceito e como todo preconceito é burro, é um preconceito burro. E aí a gente não pode deixar de falar do caso das adoções. Que os filhos adotivos são aqueles espíritos que nos são caros e que a gente acolhe no seio da família porque a gente busca esses espíritos. Assim a gente vê espíritos filhos adotivos que têm muito mais afinidade com seus pais adotivos do que o próprio filho biológico, porque são espíritos afins que se buscam. E nós, a consanguinidade nós somos apenas veículos que permitem o reencarne, né? Mas a verdadeira união de espíritos, esses laços, são laços espirituais e não consanguíneos. Então, essa questão do preconceito com relação à adoção é uma besteira, como também é com relação à raça, à cor, à nacionalidade, país.
Isso tudo é uma besteira, porque cada encarnação a gente nasce num lugar, a gente nasce com uma família diferente, claro que sempre buscando espíritos amigos para nos unirmos, mas, sabe, a gente não nasce sempre na mesma família, na mesma casa, no mesmo lugar, sabe? São experiências diferentes. Então, todas essas circunstâncias, elas são ferramentas que a gente tem para exercer o nosso propósito de evolução. Então, cada vez nascendo num lugar diferente, cada vez nascendo numa raça diferente, numa cor diferente, num país diferente. Então, todos esses preconceitos são preconceitos que denotam, aliás, como a própria palavra diz, né? Denotam o atraso do espírito, que se apega a essas coisas, né? É um preconceito burro, desculpem o termo. Então, essas circunstâncias de laço consanguíneo, de raça, de pátria, tudo isso é circunstancial a uma única encarnação, é uma circunstância. Mas que o espírito que não começou agora e não vai terminar agora, ele simplesmente está ali, é um estágio para o espírito. Então essas coisas não têm relevância. A consanguinidade realmente não tem relevância para o espírito. E todo preconceito com relação a sangue é um atraso do espírito. Agora, as famílias que se buscam, que se juntam para unidas passarem pela experiência terrena, às vezes recebem também no seio familiar espíritos que são diferentes, espíritos que não se adequam, que não estão ali muito bem encaixados. Então, às vezes se recebe um espírito para, através dos laços de família, através do exemplo, através da convivência, ajudar esse espírito no seu propósito de progresso. Então, muitas vezes, uma família que é harmônica, às vezes recebe aquela ovelha negra, que é aquele espírito que vai se servir da convivência com essa família para crescer e para evoluir. E, por outro lado, às vezes a gente não tem identidade muito com a família consanguínea, né? Às vezes a gente vira e fala assim, meu Deus, da onde é que surgiu esse povo? Da onde é que vem esse povo? Porque você não se identifica com eles, né? Você pode até ser do mesmo sangue, nascer na mesma casa, ser criada da mesma casa, e você olha e você não se identifica. E às vezes uma identificação maior você vai encontrar com pessoas que não são parentes. Isso às vezes acontece, mas se a gente nasceu naquele lugar, como dizia o Chico, na reencarnação ninguém erra de endereço. Então a gente não nasce ali por acaso, não foi um descuido, ups, foi sem querer. Isso não existe. A gente está lá, é um propósito. Então o propósito qual é? Exercitar a tolerância, exercitar a paciência, exercer o perdão, né? Porque às vezes são espíritos antagônicos que ainda não se perdoaram. Então, conscientemente a gente não sabe exatamente o motivo, mas tem alguma coisinha que fala assim, ele não me desce, ele não me entra. Então, às vezes a razão não está aqui, às vezes é uma questão espiritual, mas o exercício qual é? O exercício não é fuçar para saber por que não vai com a cara ou por que o fulano não te desce. O exercício é treinar a tolerância, a paciência e o perdão para aprender a conviver, né? Esquecer, perdoar qualquer erro que possa ter havido no passado. Então é esse o exercício, é esse o desafio. Então não adianta nem precisa você saber o que foi no passado, o que não foi no passado, isso é besteira, porque a função não importa quem é nem o que tenha feito. O exercício é da tolerância, da convivência, do perdão, da harmonia e da fraternidade. Por isso Deus nos brinda com o esquecimento do passado, para a gente não lembrar todo o mal que nós fizemos e nem todo o mal que nós sofremos. Então a gente recomeça do zero em cada encarnação. Isso é bárbaro. Isso é bárbaro. E se a gente já traz no pacote uma picuinha com alguém, a gente está junto com essa pessoa que é para superar isso. É para superar isso. Então muitas vezes a gente vê mães, por exemplo, que recebem um espírito que foi seu inimigo no passado.
E às vezes é até um espírito que pede a Deus a oportunidade de receber esse espírito que foi seu inimigo, porque já entendeu que cometeu erros e já pediu perdão, e pede a oportunidade de receber esse espírito que foi seu inimigo para, através dos laços do amor, reconstruir essa relação. Então, às vezes a gente vê, fala assim, nossa, mas fulano parece que não gosta da mãe, parece que não gosta do pai. Às vezes são espíritos que foram inimigos e que têm essa oportunidade para se perdoarem mutuamente. Às vezes a gente aproveita, às vezes a gente não aproveita a oportunidade, né? Mas o espiritismo ajuda e muito a compreender essas situações e a se policiar para fazer melhor proveito delas, para não ter que repetir a dose depois, né? Olha, gente, no capítulo 14 do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honra teu pai e tua mãe. É bárbaro esse capítulo. E ele fala, piedade filial. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Uma passagem de Jesus. Parentescos corporal e espiritual. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Então tá tudo explicado lá. Leia esse capítulo que você vai gostar. Explica direitinho, tá muito claro todas essas diferenças, a questão de você, sabe, você se sente o patinho feio, você tem a ovelha negra da família, a questão da convivência com aquele parente difícil, né? Como os espíritos que se gostam se juntam para formar núcleos familiares, como não tem relevância nenhuma a questão da consanguinidade, tá tudo ali, tá tudo ali. E a gente tem que levar em conta, e eu já falei disso num vídeo, tá aqui o vídeo, tem que levar em conta que a gente faz esse planejamento para a reencarnação e às vezes a gente tem o compromisso de ser o veículo pelo qual fulano vai reencarnar, fulano, ciclano vai reencarnar. Então, às vezes, uma pessoa que nos é muito cara, um pai, uma mãe, um filho, um irmão de uma outra vida, e a gente se propõe a receber esse espírito, ser o veículo pelo qual ele vai reencarnar. E aí chega aqui, reencarna e, pela ação do livre-arbítrio, resolve não ter o filho e resolve fazer o aborto. Então, o aborto realmente é um rompimento desse compromisso. Por isso que ele é contrário às leis de Deus e estamos causando mal a nós mesmos, ao nosso propósito de evolução e ao propósito de evolução daquele irmão que nós nos propusemos, nos comprometemos a ajudar, sendo veículo para a sua reencarnação. Então, realmente o aborto é um rompimento de um plano de evolução. Mesmo que esse espírito seja um espírito antagônico, mesmo que seja um espírito inimigo, às vezes a mãe pressentindo uma coisa assim, ela desiste, faz o aborto e traz consequências. Eu já falei disso no vídeo. Então, esse planejamento existe, muito embora a consanguinidade não tenha importância, mas o núcleo familiar é importante porque é a base para o espírito evoluir, no sentido que dentro de casa nós temos desafios da convivência, são desafios diários, da tolerância, do perdão, da compaixão, né? Da paciência. Isso está dentro da nossa casa, porque às vezes é fácil para a gente ser legal fora de casa, né? 2 horas com alguém que a gente vê um dia, não vê o outro, tá ótimo. Mas dentro de casa, 24 horas por dia, a gente convivendo com quem é diferente da gente, com quem pensa diferente da gente, com quem tem manias que é difícil para a gente engolir. É um exercício da paciência, o exercício da tolerância. E no Evangelho fala disso também, quando fala da caridade moral, que é um tipo de caridade também tão importante quanto a caridade material. Então, o exercício da convivência, o núcleo familiar, ele é muito importante porque ele dá a base para o espírito se desenvolver. E dentro do lar a gente tem que treinar tudo isso. A gente tem que treinar, a gente é obrigado a treinar tudo isso. Então, essa é a importância da família.
A importância da família no sentido de ser o esteio no qual o espírito vai se apoiar para se desenvolver. E, uma vez já adulto, ele tem que exercitar na convivência, na difícil arte da convivência, exercitar os valores cristãos ensinados por Jesus. E dentro dessa convivência, nós temos muitos casos que são difíceis. Por exemplo, o filho difícil, homossexualidade, vícios. São apenas alguns exemplos de desafios que a gente pode ter dentro do seio familiar. Então vamos falar disso? Então no próximo vídeo eu vou falar da homossexualidade, tá bom? Então a gente se vê lá. Até já!